Daí galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu ganhei, tá, recentemente, que é uma coisa incrível, tá? Era algo que eu queria até que bastante tempo, beleza? Que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha dele, que vocês já vão ver o que que é também, tá? Que é esse carinha aqui, ó, tá? Estão vendo, ó? A câmera até focou aí. Um PS1, cara, um PlayStation 1, né? O Slim. Não é o quadradão, mas eu tive esse aqui, então pra mim ele é bem bonitinho, ele é bem nostálgico, cara. Nossa senhora, muito, muito bonitinho, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse videogame aqui, eu achei ele muito fofinho, cara, muito bonito. Eu falei, nossa, cara, que coisinha mais linda. Eu lembro que eu vi na casa de um primo meu, ele tava jogando o jogo do Beyblade. Eu lembro até hoje, assim, que eu cheguei e vi, eu falei, caraca, que foda. E tá aqui ele, né? Eu ganhei de uma amiga minha lá da onde eu trabalho, tá? Ela, ela só veio e falou assim. Ela falou até que bastante tempo atrás, ela falou, acho que no começo do ano, cara. Ou no final do ano passado ainda. Ela falou assim: Ó, eu tô com um PS1, ela fala, né? Eu tô com um PS1 lá em casa, você quer pra você, né? Daí eu falei: Ó, beleza, né? É, Daí ela, ah tá, o que é dia eu trago pra você. Daí, tipo assim, ela nunca mais tocou no assunto. Eu também não vou tocar no assunto, porque eu falei, vai que ela falou e se arrependeu, né? Tipo, de ter falado. Eu sou uma pessoa que geralmente fala as coisas e depois eu me arrependo, cara. Principalmente quando eu, sei lá, falo que eu vou em tal lugar, quando chega o dia de ir, eu fico, puta merda, por que que eu falei que eu ia ir, né? Então eu nem falei nada, cara, né? Daí foi passando os tempos assim, daí ela veio e falou de novo, ó, eu vou trazer pra você amanhã o videogame. Eu tinha até esquecido, cara. Eu falei, então tá bom, né? E ela trouxe, né? Ela trouxe, não trouxe ele na caixa, né? Ele, nossa, cara, esse videogame aqui ele é muito antigo, mano. Ele deve ser mais velho que muita gente que tá assistindo o vídeo, né? Ele deve ser até mais velho que eu. Eu sou de 96, ou não, né? Também, vai saber. Mas tá aqui ele, cara. Ela trouxe ele, né? Veio ele. E tá, ela trouxe ele, né? E trouxe com mais algumas coisas, cara. Assim, eu achei que ela só ia trazer ele. Mas ela deu o cabo de fonte, né? Certinho para ligar na tomada. Tá ali conectado na tomada. Eu só não tiro porque tá muito fio envolvido. Então eu não tiro ele do lugar, tá? Pra não ter dor de cabeça. Trouxe aqui os cabos, ó. Dele tá até encardidinha, mas só dá uma limpadinha, né? Mas eu nem preciso disso aqui, galera, porque o de PS2 dá certo nele, né? Então eu já tinha deixado ali conectado na placa de captura, então eu só coloco nele ali no Play 1 e já dá certo, tá? Então esse aqui dá pra usar caso o outro meu, sei lá, quebre, né? Alguma coisa assim, mas esse aqui geralmente faz tempo que eu não uso, na verdade, cara. Eu uso mais a placa de captura, né? É, e ele é feito pra jogar na TV de tubo, né? Então, a não ser que vocês comprem aquelas caixinhas que dê pra você mandar pra HDMI, sabe? Pra ligar na TV. Inclusive eu tenho uma aqui, né? Só que eu não tenho dessa entrada. Eu tenho que ligar na placa de captura e ligar na TV pra poder jogar. No monitor, que eu digo, né? E ela mandou aqui também o controle dele, cara. Tá aqui o controlão dele. Nossa, eu fiz um jumpscare aí de controle, né? Coloquei bem na tela. Mas deixa só eu tirar ele aqui. Ele não tá funcionando, tá? É meio que óbvio também, né? Porque, como eu falei, é bem antiguinho. E, sinceramente, eu não ligo, tá? Porque, cara, eu só queria ter, só pra ter de enfeite aqui, mano. Então, ó, tá vendo ele? Ó, tá bem judiadinho, mas dá pra entender, né, cara? Né, ó, tipo, o R1 dele tá aqui falhadinho. Mas tá aqui ele. Não tem problema, tá? Ó, o botãozinho dele. Igual eu falei, eu só de ter ele já era bom pra ter de enfeite, sabe? Igual eu falei, se a pessoa der um videogame pra mim e não funcionar, eu vou gostar do mesmo jeito, pra deixar aqui no cenário, sabe? Alguma coisa assim. Deixar ele aqui no cantinho. Mas eu testei ele e pra minha surpresa, ele funcionou, cara. Ele funcionou. Ela mandou alguns jogos também ali, mas os que eu testei não funcionou, né? Daí eu pensei, cara, então o leitor dele deve estar já zoadinho, né? Ó, tá vendo? Inclusive aqui o botãozinho dele às vezes trava, esse aqui de abrir, né? Então, deixa eu ver. Ah não, agora tá de boa. Né? Tá aqui ele bem bonitinho. E, igual eu falei, ela mandou, né? Ela falou assim, ah, pra você deixar de enfeite lá e tal.
mas deve estar funcionando. Eu falei, não, se funcionar, cara, melhor ainda, né? Inclusive ela mandou também aqui, ó, um memory card, né? Aí a câmera focou aí, tá vendo? Funcionou também o memory card, eu tinha até uns saves aqui nele, né? Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Mas a questão do controle, eu não dei bola também, porque, se eu não me engano, tem controle de PS2 que dá nele, né? Então, caso você tenha aí, é capaz de você testar e dar certo. Mas eu tenho, cara, esse aqui, ó. O Blue Retro, né? Que é pra você conectar nele, igual eu conectava aqui, né? Eu já parei tudo certinho. Eu conecto aqui e ligo o controle do PlayStation 5 e roda liso, cara. Zero delay. Inclusive o vídeo que eu gravei aí no canal do Crash Bandicoot 3, eu joguei com o controle do PS5 e, cara, foi zero delay. Perfeito assim, cara, tá? Algumas ruindades que você viu no vídeo lá é eu mesmo, não é o controle. Então, por isso que eu nem liguei do fato do controle não ter pegado. Só de estar isso aqui, perfeito, cara. Isso aqui foi uma das melhores invenções da história, cara, depois do micro-ondas. Porque, olha, isso aqui é perfeito, cara. Perfeito mesmo. Pra quem gosta de jogo, igual eu falei, é difícil você achar controle, né? Hoje em dia, original, principalmente PS2, que eu queria um. Eu não consegui, comprei esse aqui, cara. Acabou o problema. Já era, né? E dá qualquer controle, tá? PS4, Xbox. Então, eu digo PS5 porque é o que eu uso, mas dá praticamente qualquer controle USB, tá? Ou que dá pra ligar, tipo, Bluetooth, digamos assim, né? E tá, como nenhum jogo que ela tinha dado lá pegou, o que que eu fiz? Tem uma página que eu sigo no Insta que ele faz réplica, sabe? De jogo, não é original, mas ele faz réplica, ele faz até manual, faz, tipo, tudo certinho, caixinha e tal, caso você compre, sei lá, o God of War 1 e 2, ele manda o God of War 1 e 2 mais uma caixinha especial e tal. Eu já mostrei no canal aí, né, algumas vezes que eu comprei, eu tenho aqui uns bercinhos de Super Nintendo e tenho também alguns jogos de PlayStation 2, né? E tá, e o que que eu fiz? Eu fui e comprei 10 jogos de PlayStation 1. Ó, deixa eu colocar o PlayStation 1 aqui pro lado. Tá aqui, eles aqui, ó. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês cada um. Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês uma coisa que sim, que... Uma coisa básica, eu não sei porque que eu fiz drama, mas... Eu não tive tanto contato com o PS1, tá? Quando eu nasci, tinha o Super Nintendo na minha casa. Eu joguei até que bastante. Era sempre Super Mario World, Goof Troop, Top Gear, Ultimate Mortal Kombat 3 e... Deixa eu ver... o Legends of Zelda, A Link to the Past, acho que é esse o nome. Não joguei muito, tá? Eu não sou muito fã de Zelda, porque eu sou muito ruim em jogo de RPG praticamente. Mas, qual mais que eu tinha? Tom e Jerry, e não lembro qual mais. Eu jogava bastante esses games, cara. Na verdade, desses daí, os únicos que eu zerei foi o Tom e Jerry e foi o Goof Troop. O Goof Troop é meu jogo favorito do Super Nintendo, né? O Super Mario World eu cheguei bem longe, mas não zerei. Ah, e o Mario Kart, né, cara? Esqueci que eu tenho o bercinho dele aqui também. Bem bonitinho, né? Então, o que acontece? Eu nasci, tinha o Super Nintendo. Daí, quando eu vi o PS1, eu lembro que o meu cunhado tinha um Fat e o meu primo tinha um desse daqui. Daí, cara, eu, assim, na emoção, né? A minha mãe sempre falava que o PlayStation 2 estava muito caro. Eu pedi um PlayStation 1, né? Daí ela falou assim: ó, vou te dar o PlayStation 1, mas você tem que dar o Super Nintendo pra alguém. Minha mãe sempre foi assim: ou a gente tinha que dar o videogame anterior, ou vender, né, pra alguém, pra comprar um novo. Minha mãe não queria que eu tivesse mais, né? Olha só que bagulho louco, cara. Hoje em dia eu tenho um monte de videogame, tipo, nossa senhora, eu não vendo pra ninguém, cara. Se eu pensar em vender, cara, nossa senhora, dá um treco, assim. Eu já vendi alguns videogames meus e foi uma dor no coração gigante, cara. É tipo quando você vai trocar de carro, sabe? Ou você vai trocar de casa, alguma coisa assim. Quando você vai desapegar de algo assim que é importante pra você, né? E por que eu tô falando isso daqui? Já vou entender, tá? Quando a minha mãe comprou o PS1, eu lembro que, cara, eu joguei bem pouco. Eu lembro que eu era muito viciado no Winning Eleven, então, tipo, eu jogava Winning Eleven o tempo todo. E eu lembro que veio com acho que uns 3 jogos, que era o Homem-Aranha, um que vai aparecer aqui que eu já vou falar certinho. E o outro era eu acho que era Pandemônio o nome, que tinha a capinha 2, tipo palhaço, aqueles bobos da corte, sabe? Se eu lembrar, eu coloco uma capa aí pra vocês. Eu acho que era esse o nome. Eu nem joguei muito, tá? Por isso que eu não lembro assim. E o que acontece? Eu acho que eu fiquei, cara, uns 3, 4 meses, sabe?
Daí o que aconteceu? O meu primo, ele quis comprar, um outro primo meu, ele quis comprar o PS1, né? O pai dele queria comprar pra ele. Daí, quando ele quis, eu falei pra minha mãe, ô mãe, você acha que você consegue comprar o PS2 pra mim, né? Caso o tio compre esse aqui? Daí ela falou, tá bom, então vamos vender o PS1, a gente compra o PlayStation 2. E eu já pulei muito rápido o PS2. Ou seja, cara, eu não zerei nenhum game de PS1, cara. Que eu lembro, eu não zerei nenhum. Eu posso ter chegado longe em algum jogo, mas eu não zerei. Eu posso ter, sei lá, uma memória falsa, ter zerado algum jogo, sei lá, mas eu acho que não zerei, cara. Então, eu não tive muito contato com o PS1. Tipo, quase nada mesmo, sabe? Eu já fui direto pro PS2. Então, por isso que o PS2 eu falo pra vocês que ele é o meu jogo não, o meu game favorito, o meu console favorito, porque eu joguei muito ele, cara, sabe? Tipo, eu fui direto do Super Nintendo pra ele e foi o videogame que eu mais joguei na minha vida, assim, foi o PS1. O PS1 não, cara. Caramba, o PS2, tá? É por isso que eu falo que ele é muito importante meu PS2, né? Então o PS1 eu já pulei ele, cara. Então, pra mim é muito importante ter ele aqui agora, porque eu vou ver se eu jogo mais ele, né? Às vezes a gente fala essas coisas e acaba não jogando, porque é muita coisa, é trabalho, é cabeça a milhão e muito jogo pra jogar, e a gente acaba não jogando, mas eu vou tentar jogar, tá? Pelo menos eu tô com umas ideias aqui pra gravar não, pra jogar, pra ver se eu saio um pouco da minha rotina, sabe? Então, mas eu acho que eu vou conseguir sim, porque a gente que tá acostumado hoje em dia a zerar um game em 20 horas, né? Os de PlayStation 1 que você pega, cara, uma tardezinha assim do domingão, sei lá, tipo, eu falar assim, ó, todo domingo eu vou pegar pra zerar um game rapidinho no PS1, a gente zera, cara. Só jogar, ter paciência, né? Ou vai jogando aos pouquinhos também, não tem problema, né? Então é muito importante ter ele aqui pra mim jogar mais ele, porque eu vejo que muita gente ama o PS1, né? E eu já não tenho tantas memórias com ele assim. Eu tenho mais de Winning Eleven e tal que eu via, o Tony Hawk quando eu jogava na casa do meu cunhado. Então, é muito importante ter aqui, cara, o meu novo bebezinho aqui, né? Muito bonitinho. E era exatamente o Slim que eu ganhei na época, né? E tá. Então, por isso que é muito importante. Eu contei essa história pra dizer pra vocês que eu não tive tanto contato com o PS1, né? Quando eu tive ele, logo já eu tive que vender ele pra comprar o PS2, né? E beleza. Contei a história aí. Se eu falar algumas coisas erradas e tal, peço desculpas aí porque eu faz tempo que eu não gravo falando, né? Eu tô trabalhando no terceiro turno agora e quem me conhece aí tá ligado que eu só gravava vídeo de madrugada, então já era. Os únicos dias que eu tenho pra gravar é de sábado pra domingo, porque como eu trabalho 6 por um, de domingo pra segunda até sexta pra sábado, então eu só tenho sábado pra domingo pra gravar. Então só tenho um dia, cara. Então vídeos comentados aí, cara, é muito difícil. A não ser que eu consiga isolar meu quarto aqui e consiga gravar de tarde, né? Mas beleza. Chega de falar. Vamos mostrar os games aqui, tá? Igual eu falei, eu comprei 10 jogos, tá? O primeiro aqui deles, óbvio, né? Crash Bandicoot. Inclusive, quando eu ia bastante pra São Paulo, né? Eu moro em Curitiba. Eu tinha um tio que morava em São Paulo, hoje ele mora em Minas Gerais. E sempre que eu ia pra São Paulo, tinha alguns amigos dele lá que tinham o PS1. E ele sempre levava o PS1 pra gente jogar, pra mim e pros meus primos jogar. E, cara, é uma memória, assim, muito incrível que eu tinha, sabe? Eu lembro que esses amigos dos meus tios aí, cara, eles eram muito queridos, né? Muito queridos mesmo. Cara, todo mundo gostava deles, era aquelas pessoas assim, uma vibe muito boa. E ele, cara, o tanto de criança que tinha, e eles levavam o videogame e deixavam lá e falavam, ó, podem jogar à vontade aí. E eu e meus primos se matava de jogar, sabe? Nossa, era muito incrível. E sempre que eu vejo o Crash, eu lembro deles e hoje em dia, infelizmente, eles não estão mais entre nós, né? Mas é umas memórias assim muito boas que eu tenho deles, né? E querendo ou não, eles marcaram muito. Não sei se meus primos têm tantas recordações disso, mas a minha, né? Na minha memória, assim, nossa, eu sou muito grato, assim, pelo carinho que eles tinham por mim e pelos meus primos, sabe? Então, sempre que eu vejo o Crash, eu lembro deles, porque eles sempre levavam videogame lá, a gente jogava doidado. E o Crash foi o game que eu conheci lá, cara. Eu conheci lá em São Paulo jogando, né? Na casa do meu tio, quando eles levaram o PS1 lá. E o Crash a gente jogou. Daí eu lembro que a gente jogou naquele estilo de morrer, eu passo o controle. Nossa, era muito bom, cara. Muito legal. E o Crash foi o primeiro game que veio na minha cabeça pra comprar. Eu não zerei o clássico, né? Eu zerei só do NCAA Trilogy, que lançaram o remaster PS4 e Xbox, né?
Porém, tem uma coisinha diferente aqui. Ó, pode ver, cara, é muito bem feito, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu testei ele e funcionou, tá? Porém, cara, você quer uma vibe maior de você comprar um jogo e colocar ele pra testar, além de você torcer pra ele pegar, vir o jogo errado, porque o cara que gravou pra mim, ele gravou o Crash Bandicoot 3, cara, o Warped, e não o Crash Bandicoot 1, porque eu pedi o 1. Ou seja, eu coloquei, eu fiquei naquela tensão de pegar ou não, pegou quando eu fui ver o Crash 3 em vez do 1. Cara, você quer uma vibe melhor que essa, mano? Isso aqui é vibe anos 2000 total, que você ia na banquinha, comprava 3 por 10 e torcia pra pegar, mano, o jogo. De quando pegava, ainda pegava errado. Mas eu não fiquei triste porque é o Crash, cara. De qualquer modo veio o Crash e eu gosto também do Crash Bandicoot 3. Inclusive, era o Crash que a gente jogou bastante também lá em São Paulo na época, né? Era o 1 e o 3, e engraçado que o 2 é favorito de muita gente, mas eu sempre joguei mais o 1 e o 3. Engraçado, né? Mas tá aqui, cara. O primeirinho que eu lembrei era o Crash Bandicoot, né? Veio o 3, vou ficar pro lado aqui, mas não tem problema. Tá ótimo. Outro, né, que é muito famoso, é o Driver 2. Tem o Driver 1 também, né? Ó, ele é 2 discos, inclusive. Tá aqui 2 discos, ó. Consegue ver ali? Ó, tá aqui o Driver 2. Eu joguei ele bem pouquinho também, tá? Eu tenho meio cuidado pra fechar isso aqui, que eu tenho medo de prensar muito disco ali. E tinha esse também, né, de 2 discos, né, cara? No PS1 tinha 2 discos. Alguns jogos, né? Então tá aqui o Driver 2. Eu joguei também ele um pouco na época, mas era só aquele pouquinho que você jogava assim, só pra dar um rolê na rua, sabe? Era esse aqui. Um aqui vocês vão achar até engraçado a capa. Olha isso aqui, cara. eFootball 2025 pra Play 1. Os cara não tem limite, mano. Cara, eu mandei lá pra ele, eu falei assim, eu mandei a lista de jogos lá pro cara que gravou, né? Daí eu falei, ó, e o futebol você pode mandar o mais atual. O que eu pensei? Ele vai mandar, sei lá, o Winning Eleven 2002, né? Que deve ter sido, sei lá, o último que saiu pro PS1. Ele mandou o eFootball 2025, cara. E eu não testei até agora isso aqui, cara, pra ver. Mas isso aqui é incrível, mano. Cara, olha a capinha desse eFootball. Olha esse CD, que coisa... Cara, isso aqui é muito lindo, mano. Cara, isso aqui, mano, é um patrimônio. Olha. Lindíssimo, cara. Cara, eu tenho que testar isso aqui, mano. Eu não sei porque eu não testei ainda. Eu fico me enrolando, igual eu falei, que é tanto jogo, é trabalhando direto que a cabeça fica... Ah, depois eu testo e vai indo e não testa, né? Um game aqui que eu não joguei, mas eu vejo a galera falar muito bem, que é o Jack Chan Stand Master, né? A galera fala muito bem desse jogo aqui, né? Ó, olha que bonitinho, cara. Cara, eu adorava os filmes do Jack Chan, cara. Nossa, quando eu era novo, assim, era sempre no SBT que passava, né? Eu assistia muito, cara, os filmes dele. Então eu comprei porque eu pedi 9 jogos, assim, veio na minha cabeça. Daí como eu comprei 10, que era um combinho, eu não sabia algum outro, né? Eu pedi o Jack Chan, né? Agora vem a trilogia super clássica do PS1, né? Resident Evil Director's Cut. É engraçado que, igual eu falei, como eu joguei pouco PS1, o primeiro contato que eu tive com Resident Evil foi no PS2, cara, que foi o Resident Evil 4. Os do PS1 eu não conhecia, eu não via em lugar nenhum, cara. Sério mesmo. Aqui na minha vila e pelo menos lugar onde eu ia, ninguém jogava Resident Evil, cara. Ou pelo menos eu jogava e eu nunca reparei, sabe? Então tá aqui, né? Então as minhas memórias com Resident Evil antigo eu não tenho nenhuma, cara. Nenhuma mesmo, tá? Igual eu falei pra vocês várias vezes, eu comecei a jogar a partir do Resident Evil 4, né? Que pra mim é o melhor de todos, né? Mas eu entendo também a galera que pegou a vibe do PS1, pegou a vibe desse Resident Evil aqui, né? Que esses daqui são os favoritos deles, né? Olha, tem o Resident Evil 2. Esse aqui também é 2 discos, tá? Olha que legal. A Clairezinha aí. E o Leon atrás, tá vendo? Olha que legal. Eu nem tinha reparado, velho. Tem noção? Eu comprei, achei tão bonito, cara, que eu fiquei até... Eu só abri pra conferir o pouquinho assim e já fechei de novo. Eu tenho que jogar esses games aqui, né? Nossa, até bati o pé aqui. Beleza, tomei uma água aí. E temos aqui, né, o Resident Evil 3. Eu sempre vejo muito debate na internet de qual Resident Evil é o melhor do PS1, se é o 2 ou é o 3. E, cara, eu não sei qual que é o melhor, porque eu vejo realmente um debate sério mesmo, cara.
do 2 e o 3 qual que é melhor. O um eu não vejo a galera falar tanto assim, né? Mas o 2 e o 3 cara, realmente é muito bom. Porque eu joguei recentemente o um o 2 e o 3 né? Porque eles lançaram no. O 2 e o 3 lançaram no PS5. E o um lançou faz um tempinho até. Mas realmente, cara, o 2 e o 3 é muito bom. Eu gostei bastante. Eu tô jogando o um eu tô zerando o 1, cara. Olha só que legal. Eu tô na metade do um depois eu vou ir pro 2 e o 3. Mas eu joguei praticamente uma horinha de cada Resident Evil dos antigos e eu gostei, cara. Eu gostei. Uma pena que não tem legenda em português, né? É, se eu baixasse um emulador e jogando pelo computador, acho que ia ficar bem legal pra entender a história e tal, né? Explorar bem. Mas realmente é bom. Eu me acostumei à jogabilidade do tanque, sabe? Que é aquela câmera que fica parada e você vai andando com o personagem e ela vai trocando, sabe? Pra quem não sabe. É, mas eu gostei, cara. Gostei bastante. Eu não achei que ia gostar tanto. Eu sempre tinha um preconceito, né? Porque eu vi os vídeos, mas quando eu joguei, eu me adaptei bem. Eu achava que eu não ia me adaptar bem com a gameplay tanque, né? Do Resident Evil. Então eu pretendo zerar, cara. Vamos ver se eu consigo zerar eles. Pelo menos um por mês até o final do ano. Ia ser da hora, né? Daí temos um aqui que eu não joguei tanto no PS1, mas no fliperama me acabei esse jogo aqui, cara. O Tekken 3, né? Eu nem abri aqui o Resident Evil o 3 pra vocês verem. Ó, como que é aqui, ó. Cara, é muito bonito, né, velho? Engana isso aqui, cara. Isso aqui se você mostrar pra alguém assim que não manja tanto, falando que é original, eles vão acreditar que é original. Olha, temos aqui, né? Tekken 3. Ó, caso alguém queira ver aqui. Caramba, cara. Ó, não é mídia preta, tá? Mas o cara lá também que grava os jogos aqui, ele também faz mídia preta, caso alguém queira, tá? O Tekken 3 eu joguei muito, cara. Mas igual eu falei, eu joguei mais no fliperama, né? Eu comprei ele aqui pra ter um jogo de luta aqui, né? Porque não pode faltar. Temos um aqui que eu joguei até que bastante, mas eu jogava sempre a primeira fase, né? Que é o Spider-Man 2 Enter Electro, né? Eu joguei bastante tanto um, tanto dois, só que igual eu falei, eu jogava sempre a primeira fase, depois não sabia o que fazer. Cara, na verdade eu era uma criança muito burra, cara. Porque eu lembro que eu tinha uma dificuldade pra jogar videogame, cara, pra zerar jogo. Por isso que eu gostava só de jogar GTA e Driver e ficar andando pelo... O próximo game que vi aqui, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Mas eu jogava bastante. Eu era meio burro, cara. Eu não sabia o que fazer, sabe? Podia estar na tua cara, assim, o que tinha que fazer e eu não sabia o que fazer. Então, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube e tal, eu ver detonado, que eu comecei a prestar mais atenção, comecei a ter mais raciocínio, assim, pra zerar, sabe? Eu não sei, cara. Eu era meio tongo, né? Então eu sempre jogava a primeira missão do jogo e depois não jogava mais. Inclusive, isso de jogar a primeira missão, eu não tinha o memory card quando eu tinha o PS1. Então, por isso que eu nunca zerava praticamente. É porque eu jogava um pouquinho, né? Daí minha mãe vinha mandar eu ir dormir. Daí eu desligava o videogame e no outro dia eu jogava de novo a missão. Daí eu desligava e jogava de novo a missão. Daí eu ia pro outro jogo e jogava de novo a missão, sabe? Isso também é um fator de eu não ter zerado tanto, né? É só uma desculpa também. E por último, e mais importante, que é o game que eu mais lembro do PS1, que quase ninguém fala, que é o World's Scaring Police Chase. Cara, esse game pra mim era o GTA da época. Eu joguei tanto esse jogo, mas tanto, cara. E, velho, duvido vocês acertar quantas vezes eu zerei esse jogo aqui, velho. Nenhuma vez. Porque, igual eu falei, eu jogava sempre o comecinho dele. Eu lembro que eu tinha decorado o mapa desse jogo. Hoje em dia, se eu jogar, eu me perco. Mas eu tinha decorado esse mapa, cara. Porque eu ficava andando pra lá e pra cá. Eu fingia que eu era taxista no jogo. Não sei por quê. Eu jogava, eu sempre ficava fazendo uma rota. Sempre. Era sempre a mesma rota. E eu ficava parando em tal lugar, fingindo que tava deixando alguma pessoa descer do carro. E esse game aqui, ele é o contrário do GTA, cara. Você é a polícia e você vai atrás dos bandidos, né? E ele é um game bem. Cara, eu acho que se fizesse um remake desse jogo aqui ia ser da hora, hein? Eu acho que ia ser massa, velho. Mas eu acho que ele não ficou tão conhecido porque eu não vejo tanta gente falar dele, sabe? Inclusive o nome dele é bem desgraçado, né, cara? Eu fui descobrir há uns anos atrás o nome dele. Eu lembro que eu jogava tanto ele e eu lembro que um dia eu falei, cara, eu preciso achar um jogo que eu jogava. Daí eu fui no YouTube e eu coloquei lá todos os games de PS1. Daí apareceu um vídeo lá que mostrava, tipo, 15, 20 segundinhos de gameplay, colocava o nome do lado e tal. Daí nesse game eu achei.
E eu vi o vídeo inteiro, porque começa com W, cara, o nome aqui, ó, tá vendo? Daí eu vi todo o vídeo, e daí no final, que eu já tava meio que sem esperança, eu encontrei esse jogo. É engraçado, cara. Nossa, eu jogava muito esse game aqui, cara. Ó. Nossa, esse game aqui é muito... Cara, se eu zerar esse game aqui hoje em dia, eu acho que eu vou ficar muito feliz, cara. Eu acho que, na verdade, a minha criança do passado, assim, tipo... O meu eu do passado vai ficar muito feliz se eu zerar esse game. Ó, tá aqui as capinhas que eu não tinha mostrado. E tá, cara, esse é o vídeo, tá? Eu sei que já veio muita gente falar aí por que que eu não gravo mais comentado, né? Ó, tá aqui eu tinha deixado em ordem alfabética, tá? Depois eu vou ter que repassar tudo descendo assim, pra deixar em ordem alfabética. Eu sei que muita gente tá vindo perguntar por que eu não gravo mais vídeo comentado, mas realmente não dá, tá? E não vale a pena, tá? Porque, na cara, eu gravar um vídeo, editar, renderizar, nossa, dá um trabalhinho. Por mais que seja bem simples a edição, cara, dá muito cansaço, mano. Nossa, e assim, às vezes eu só quero chegar e ver algum vídeo, sabe? E jogar algum joguinho assim, só pra relaxar, jogar um fifinha. E é só isso que eu quero fazer, sabe? E não vale a pena, cara. Assim, eu já expliquei algumas vezes, né? Mas pra mim não vale a pena porque não dá retorno, né? E eu já tô aí no YouTube há muito tempo mesmo, e eu já, digamos que eu perdi alguns anos da minha vida tentando dar certo no YouTube e não deu certo, né? E não foi culpa das pessoas, foi culpa, tipo, exclusivamente minha. Eu acho que eu não fui competente pra viver do YouTube, e era algo que eu queria bastante, né? Mas infelizmente não deu, e a gente tem que virar CLT, né, cara? Essa é a vida do ser humano. Digamos assim, se não dá certo o que você queria, você vai ter que fazer algo que, digamos, é obrigado, que é, na verdade, necessário, né? Pra você crescer na vida e ter o teu dinheiro e ter as tuas coisas, porque é assim que a vida funciona, né? Então eu tô trabalhando bastante, bastante mesmo, e eu não consigo ter cabeça pra chegar e gravar, sabe? Hoje eu gravei porque eu tô bem feliz que eu ganhei o PS1, faz até um tempo que eu ganhei, mas e toda vez que chegava um dia pra gravar, eu ficava, nossa, mano, eu só quero descansar, sabe? E tá vindo bastante gente no canal perguntar por que que eu não gravo mais comentado. E é engraçado que alguns vêm e falam, nossa, cara, teu canal antigamente, o que aconteceu? Era tão bom. Mano, assim, sinceramente, meu canal nunca foi bom no sentido de visualização. Os vídeos que pegam visualização nunca pega na época. Por exemplo, eu não consigo postar um vídeo hoje e esse vídeo pegar, tipo, 5.000 exibições. Se pegasse, eu ia saber o que, que o público quer, sabe? Mas não pega. Então, ele pega sempre depois. Igual a minha série do Mortal Kombat Shaolin Monks, que é o que tá bombando. A galera chega e fala, nossa, mano, por que que você parou de comentar, sei lá o quê? Cara, na época, ninguém via aqueles vídeos do Mortal Kombat. Ninguém, cara. 7 anos depois, a galera tá vendo. Você tem noção? Tipo, 7 anos depois, velho. Como que você vai postar um vídeo e você vai falar assim, ah, daqui 7 anos vai bombar? Não tem como, né? Você saber, a gente não consegue ver o futuro, né? Então, basicamente isso daí. Quando der pra me gravar alguns vídeos comentados aqui, eu vou gravar. Mas não espere tanto, porque, cara, eu não tenho aquele retorno e eu preciso pagar as contas, né? Tem coisa pra fazer, eu quero comprar um carro agora. Se Deus quiser vai dar certo. E é isso aí. Mas eu tô investindo aqui no meu quarto, tá? Que qualquer hora eu mostro certinho pra vocês. Beleza? E eu ia gravar uma gameplay aqui no vídeo. Eu vou ver se eu gravo e eu posto agora no finalzinho uma gameplay do PS1. Rapidinho, assim, só pra vocês verem a qualidade de imagem como é que fica. E pra vocês verem que tá funcionando certinho, tá? Vou gravar direto dele, tá? Eu ia postar, eu ia gravar agora mais um pouco, mas já tá com meia hora de vídeo pra mim aqui. Então, eu acho que já tá meio longuinho, né? Mas é isso, espero ter gostado do vídeo. Obrigado por ter visto aí. Desculpa falar bastante. É que fazia tempo que eu não gravava e queria deixar algumas coisas explicadas aí também, tá? E beleza. Caso vocês queiram o lugar onde eu comprei esses jogos aí, tá? Eu deixo aí nos comentários pra vocês, beleza? E é isso, obrigado aí. E é nóis. Falou!
爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。さあ、試合開始です。果敢にスライディング。シュート。ハイボールを競り合う。頭でつないで